Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, hoje o Tuca Viegas conversa com Gerlânia Medeiros, diretora do Museu da Cultura Sertaneja, que fica no campus de Pau dos Ferros, da UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Você que está aí, aproveita e se inscreve no canal. A gente vai bater um papo com Gerlânia, vai contar a história do museu e as ações que o museu desenvolve junto à comunidade de Pau dos Ferros e também da região. Gerlânia, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É um prazer, uma honra. O Tuca Viegas convida a estar te recebendo. E eu queria começar te perguntando como é que nasceu, né, o Museu da Cultura Sertaneja aí em Pau dos Ferros. Olá, Tuca. Olá a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Uma honra estar aqui com você, poder falar sobre o museu. Bom, o Museu de Cultura Sertaneja aqui da UERN, campus de Pau dos Ferros, ele já está com um pouquinho de idade, vamos dizer assim. Lá em 2009 surgiu essa ideia, né, de ter um espaço dentro da universidade para a gente criar uma sala de exposição, um museu. E aí essa ideia surgiu, né, o colegiado do campus, os professores, técnicos e alunos aprovaram a ideia e desde então começou a construir esse sonho, vamos dizer assim, esse projeto. E em 2012, né, o museu foi inaugurado e desde então ele está funcionando lá na UERN. A princípio, né, era aquela ideia de trazer as peças, as histórias da cultura sertaneja. E aí, para a gente lembrar um pouquinho da história, lá em 2009, quando esse sonho começou, né, o professor Gilton Sampaio, na época diretor do campus, trouxe a ideia, vamos aproveitar que estão construindo um prédio novo, vamos transformar uma sala de aula em um museu. E aí o professor Ivanaldo, do Departamento de Letras, concorreu ao edital no Banco do Nordeste, o edital era montagem de museu. E aí concorremos com esse projeto, né, da ideia do Museu de Cultura Sertaneja dentro de uma universidade, ganhamos, né, fomos aprovados, e foi assim que a gente montou o museu, que até então está aberto, né? Nós já estamos na nossa 5ª exposição, e aí desde então nós estamos recebendo as escolas, as instituições de ensino, as instituições de assistência social, a sociedade, e estamos atendendo até o momento. Gerlânia, a gente estava conversando antes de começar a gravar e você falou que, em princípio, vocês pensavam em exposição de obras, né? Esses museus, vamos dizer assim, convencionais, né? Que você está lá e tal, e aquelas exposições fixas, né? Permanentes e tal. Mas vocês fizeram uma coisa assim, um up, né? Numa exposições temáticas, né? E abraçaram uma proposta mais abrangente para trazer mais as pessoas para o museu. Fala um pouco disso para a gente, conta essa história. Isso, né? Lá em 2012, ainda, quando a gente estava nessa fase de montagem do museu, o pensamento era, vamos ter peças, né? Aquele museu com as peças expostas na sala de exposição. E aí, nossa primeira exposição foi O Homem e o Trabalho, que eram justamente peças que foram doadas pelas pessoas da região, que remetiam muito a esse trabalho do homem sertanejo. Em 2013, na nossa 2ª exposição temática, porque lembrando que o museu, nós não temos uma exposição fixa, permanente, nós trabalhamos com exposições temáticas. Então, por exemplo, eu até brinquei, quem vai em 2012, quem foi em 2012 no museu, foi em 2016, já era outra exposição, foi em 2018, outra exposição, né? A gente Outro trabalha museu, com né? Tipo, é já estão em outra outro história, local. isso, exatamente. E aí, em 2013, nós fizemos uma 2ª exposição, ainda nessa perspectiva das peças, que foi a exposição Casa Arrumada, que aí era o olhar da mulher sertaneja para o seu lar, né? Aquela mulher que se reinventava, que mesmo dentro das condições financeiras bem precárias, ela transformava aquela lata de óleo num utensílio da cozinha, né? Então, era nessa Legal. perspectiva ainda das peças. E aí, em 2013, a gente começou a pensar, nós somos uma universidade, além de um museu, e a gente quer contar a história do sertão, mas a gente quer contar a história do nosso sertão, aqui do nosso território, de Pau dos Ferros e região. Então, surgiu uma proposta da gente criar um programa de extensão Raízes da Cultura Sertaneja, o Procult, que aí ele trouxe várias ações
junto com o museu, e a gente começou a pensar, a gente não vai mais fazer exposição de peças, nós vamos até a sociedade, até a comunidade, e vamos trazer esses sujeitos para contar as histórias, e a partir das peças que eles nos doam, nós vamos fazer essas exposições temáticas. E aí, em 2014, nós escolhemos a temática Os Engenhos e as Casas de Farinha, que são tão representativos aqui para a nossa região. Por muito tempo, as moagens, as farinhadas representavam a economia da região, representava aquele momento festivo, né? Quem é bem do interior sabe que o momento de moagem era um momento de comemoração, né? Todo mundo reunido para tomar o caldo de cana, ver a gamela e tudo mais. E aí, em 2014, nós começamos a fazer essa pesquisa sobre os engenhos e casas de farinha. Nós visitamos aproximadamente entre engenho e casa de farinha uns 50 espaços aqui na região. Foram vários municípios. É isso que eu ia te perguntar. Quando você fala, né, da região, aí vocês não ficavam em Pau dos Ferros, né? Vocês faziam um apanhado geral. Tipo, E Alto Oeste, subia, entrava. Isso, Alto Oeste Potiguar, Pau dos Ferros, Doutor Severiano, São Miguel, venha ver Coronel João Pessoa, Encanto, aí a gente vem para o outro lado, né? Francisco Dantas, Porto Alegre, aí vai mais para frente, Rafael, José da Penha, Tenente Ananias, Luiz Gomes, Caramba, vocês Alexandria. foram até a Tromba, até Luiz Gomes. Exato, isso, a gente fazia esse percurso, e o mais interessante é que esse projeto, o Procute, ele tem os professores, os técnicos administrativos e os alunos. Então, se vocês podem perguntar, mas como é que vocês chegavam nesses lugares? Como é que você sabia que tem um engenho lá em Luiz Gomes? Nossos alunos, junto com os colaboradores, as pessoas que compraram essa ideia, vamos dizer assim, que queriam ver o museu acontecer, eles diziam, olha, se você vier em Luiz Gomes, tem aqui uma casa de farinha que tem mais de 100 anos, que as primeiras pessoas que trabalharam foram escravos. E era assim que a gente fez esse Que mapeamento. barato. Tivemos contato com as pessoas, tanto as pessoas que trabalhavam nesse espaço, como os donos, e chegamos até lá. E aí teve uma experiência muito bonita, né? A gente foi para Doutor Severiano, lá no sítio Merejo, isso em 2014, né? A gente ia visitar vários engenhos e casas de farinha lá em Doutor Severiano, e aí chegou a van da UERN, né? Lá no sítio Merejo, na casa de seu Raimundo Bento Leite, né? Um senhor, na época ele tinha quase seus 80 anos, agora ele já faleceu, né? Mas nós temos as histórias de seu Raimundo conosco, né? Que a gente gravou as entrevistas. E aí, quando chegamos, né? A equipe, professores, técnicos e alunos do Procute e do museu para fazer a entrevista, sempre tinha aquele momento inicial da conversa. A gente brinca que onde a gente chega, a gente aceita água e café, porque aí já cria uma intimidade para a gente ouvir as histórias. E aí, quando nós chegamos na casa do seu Raimundo, ele falou: mas o que é que eu vou contar para o povo da universidade? Eu nunca fui na universidade, eu nem estudei. E aí ele contou uma história que nos tocou muito. Ele disse, olha, eu só conheço a universidade porque uma vez eu adoeci, tive que ir para o Hospital Regional de Pau dos Ferros, e ao passar na BR, né, em frente a um prédio, disseram para mim que aquele prédio era a universidade. Então, assim, seu Raimundo imaginava a universidade como um lugar muito distante. E, na realidade, a gente mostrou para ele que ele era parte dessa universidade. A universidade é a sociedade, também está a serviço da sociedade. E aí a gente disse a ele que a gente queria ouvir as histórias, e a gente ouviu muitas histórias do seu Raimundo Bento Leite, junto com a sua esposa Antônia e o seu filho, que juntos construíram a casa de farinha e trabalharam por muitos anos lá no sítio Merejo, em Doutor Severiano. E aí histórias como do seu Raimundo Bento Leite, como o seu Chiquinho, que ele disse que cada vez que ele acendia o forno da casa de farinha, ele ganhava um ano de vida. Por causa que a casa de farinha, trabalhar nas farinhadas é quem garantia que ele tivesse uma vida longa. Aí a gente até destacou na exposição uma frase que ele disse durante a entrevista, que ele disse, eu fiquei de cabelos brancos de tanto trabalhar em casa de farinha. Ele começou a trabalhar na casa de farinha com 6 anos de idade, tirando as cascas da mandioca e jogando fora para ganhar 1 quilo de farinha no final do dia. Então, a gente mudou essa perspectiva do museu, né? A gente, até 2013, a gente pensava em exposições de peças. E aí, a partir dessa pesquisa sobre os engenhos e casas de farinha, a gente começou a trazer os sujeitos aqui da região do Alto Oeste Potiguar para contar a história. Vocês podem perguntar, mas, Gerrânia, como era feito isso? A gente tinha toda essa pesquisa. Depois, o museu, junto com o Procute, a gente selecionava, a gente conseguia peças, a própria comunidade doava as peças, né, dessas histórias que eles contavam, né, doavam para o museu, autorizava a gente usar a imagem deles, a entrevista, e nós montamos uma exposição
onde as pessoas se viam naquela exposição. E desde então, toda a exposição temática lá do museu, a gente tem um espaço onde vocês vão ver as fotos das pessoas que contaram as histórias para a gente. Então, assim, por mais que a exposição tenha um curador, a gente diz muito, então, o que eu estou dizendo aqui não sou eu. Quem está falando é seu Chiquinho, é seu José, é dona Chiquinha. A gente faz uso desses discursos para guiar os nossos visitantes contando essas histórias. E aí nós tivemos os engenhos e as casas de farinha. Em 2016, a gente teve as andanças e as memórias dos vaqueiros aqui no Alto Oeste Potiguar. Os vaqueiros, a própria cidade de Pau dos Ferros tem uma relação muito íntima com essa ideia dos vaqueiros, porque o nome Pau dos Ferros é oriundo da história dos vaqueiros aqui na cidade, né? E aí a gente pesquisou também, a gente foi em Alexandria, Luiz Gomes, Porto Alegre, e aí começamos a ouvir os vaqueiros do pega, vaqueiro de vaquejada, vaqueira boiador. Pra vocês terem a noção, a gente conheceu um senhor que ele deu 2 horas de entrevista, tudo respondendo em versos, Que aboiando enquanto a gente legal. perguntava, né? E aí a nossa exposição é sempre nessa perspectiva, né? De ser os senhores e as senhoras aqui da região do Alto Oeste Potiguar contando as histórias. E aí, em 2018, né? Antes da pandemia, né? A gente tem o pré-pandemia, o pós-pandemia. Porque A gente fechou, né? Parou tudo, né? O fechamos, museu aí está fechado desde março de 2020. 2020, quando Março parou de 2020. tudo. É, o UERN parou geral em março de 2020. Eu Isso, lembro e que assim, eu não trabalho na UERN, né? Mas eu parei, lembro demais. Eu parei numa quarta-feira, dia 18 de março de 2020. isso. E aí a gente, vamos lembrar, né? Como eu estou falando para vocês, o museu ele tem essa relação de pesquisa também. Então, ao mesmo tempo que a gente fechou para a exposição, nós também não podemos mais realizar pesquisa, porque a nossa pesquisa é em loco, né? É vendo, é conversando com as pessoas. E aí, nesse momento, a gente sabe que isso ainda não era possível, né? E não está sendo possível por enquanto, porque nosso público maior de entrevista são senhores e senhoras, né? Então, um grupo de risco, tudo mais. Grupo Então, de assim, a gente, risco, mais vulnerável. mais vulnerável. Então, até nisso, não é só uma questão de exposição. Até nesse trabalho que a gente tem com a sociedade, também a gente teve que dar uma parada, porque não tinha como. E aí, em 2018, nós fizemos uma pesquisa que é sobre as memórias da passagem da Coluna Prestes aqui no Alto Oeste Potiguar. Com certeza, muitos de vocês que estão nos assistindo já viu falando sobre a Coluna Prestes lá no livro de história, mas aí a pergunta que a gente sempre faz, você sabia que a Coluna Prestes passou no Rio Grande do Norte? Né? E aí a gente disse assim, vamos ouvir o que as pessoas da cidade lá de São Miguel, Venha Ver, Coronel João Pessoa e Luiz Gomes, que são os municípios por onde teve esse A bando, né, coluna como eles chamam, passou. a coluna passou, o que eles dizem dessa passagem, o que eles lembram? E a gente foi ouvir essas histórias, e assim, é uma visão muito diferente do livro de história, e ao mesmo tempo essas histórias se complementam, né? Aquela visão que a gente tem do nacional vem para o local, e a gente tem esse olhar, essa perspectiva diferente. E aí é interessante ressaltar que a gente vai com uma temática específica, mas esses sujeitos, eles contam a história da vida deles, né? Eles vão lembrar que, por exemplo, na passagem da Coluna Prestes foi um período de muita seca, que não tinha o que comer na região, que não tinha água para beber, né? E aí eles vão contando os detalhes. Vão lembrando que era uma época que não tinha nenhuma assistência de saúde, né? Aqui na região. Teve um senhor lá na cidade de Venha Ver que ele contou assim, olha, muitas mulheres grávidas morriam porque não tinha assistência. Não tinha assistência médica. Quer dizer, a gente estava falando sobre a Coluna Prestes, mas essas memórias, elas vão puxando por outras memórias. E essa questão de memórias puxando outras memórias, por mais da temática, é interessante porque lá em 2014, quando a gente começou a entrevistar essa pesquisa com o Procute, a gente tinha algumas ações. A gente tinha a ação do Museu Virtual, que era justamente a ação que com câmeras para gravar as entrevistas, fazer imagens e tudo mais, preparar um documentário que fica no museu. A gente tem um museu pedagógico, porque por mais que a gente vá na comunidade fazer essa pesquisa, depois a gente quer ter essa relação com as escolas. O museu, ele também tem uma relação muito íntima com as escolas, porque nós também fazemos parte dessa parte da educação. Então, era uma ação que a gente ia na sociedade, fazia pesquisa, montava a exposição e depois a gente voltava para a sociedade, para a escola, convidando para eles virem agora ao museu, ver a história contada na perspectiva desses sujeitos, né? Dessas pessoas, desses colaboradores. Nós tínhamos o Museu do Cordel, né? Que a gente sempre tenta fazer a relação das temáticas com a produção aqui, a produção de folhetos de cordel, da cultura, da literatura de cordel. E aí a gente sentiu a necessidade de ter uma ação da economia,
Porque quando a gente começou a estudar a fazer essa pesquisa, a gente começou a perceber, gente, a gente está falando de como era a nossa região, a economia da região. E no campus tem um curso de economia. Então, a gente acrescentou essa ação, que é, ver as memórias, ver a identidade do nosso povo aqui da região, mas também a gente entender a parte econômica da nossa região. Então, assim, essas coisas vão se agregando. Nem tudo foi pensado, vai ser desse jeito. Na realidade, as coisas foram acontecendo e ganhando sua própria vida, vamos dizer assim, a sua própria consistência. E quando você está conversando, né, você está fazendo uma entrevista, uma coisa, vão surgindo novos assuntos, né? E como você remete as pessoas a um contexto que elas viviam, né, elas vão reavivando a memória de todas as coisas. Como é que é essa... Porque você falou da chegada, né, de alguns senhores, né, do lance das casas de farinha, né? Os doutores da universidade, né, aquela distância, aquela coisa toda. Mas como é que foi a receptividade dos outros locais? É, o acesso a essas pessoas, né? Que um acaba falando, aqui tem esse, né? Porque você tem um campus que você pega pessoas de vários pontos da região, né? Que é fantástico, é maravilhoso, né? Essa coisa da UERN ter esses campos avançados, né? Que ajudam demais para, né, desenvolver a cultura e tal. E a gente está agora nesse trabalho todo da autonomia financeira administrativa da UERN, que é fundamental para que continue pesquisa, extensão, né? Apesar de alguns comentários, enfim. Mas vamos falar de coisa boa, a gente está aqui para falar de coisa boa. Como é que era isso, Gelane? Porque você também ia a campo, né? Você também estava lá, né, na pesquisa, junto com o pessoal. Isso. É importante ressaltar que quando surgiu o Procult, ele surgiu muito, porque nós temos, aqui no campus, a gente tem 4 programas de pós-graduação. Nós temos o PPGL, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras, com mestrado e doutorado. Nós somos a menor cidade do Brasil, aliás, do Rio Grande do Norte, não, do Brasil até um doutorado. Né? Que Então, massa. se você pensar, e dentro desse programa de pós-graduação, tem uma linha de pesquisa chamada Identidade e Memória. Então, ela foi o nosso suporte, né? A partir dela, dos estudos dos teóricos e dos professores que pesquisavam, para a gente entender também como é que a gente ia fazer esse tipo de pesquisa em campo, porque é todo um preparo. Você não chega na casa dos outros, vir saber da sua vida, né? Tem que ter Não tem como, né? todo um preparo, né? E aí a gente tem os outros programas de pós-graduação também, que é o Profiletras, que é outro mestrado mais profissional em letras. Nós temos o PPGE, que é um programa de pós-graduação em ensino, com mestrado, né? E nós temos o PRONDITS, que aí o PRONDITS é um mestrado que ele abrange a ideia do estudo do território. Então, esses programas de pós-graduação, eles também nos auxiliam muito nessa construção, né, nesse conhecimento para que a gente chegue em campo. E aí é importante ressaltar que para a gente chegar nessas pessoas, a gente, vamos dizer assim, que a gente tem um colaborador, que é alguém, né, que tem essa vivência da universidade conosco, mas também tem a vivência com esses sujeitos. Então, quando a gente chegou lá no seu Raimundo Bento Leite, quem foi nos acompanhando foi uma aluna do curso de letras, que era vizinha de seu Raimundo. Então, assim, ela já vai fazendo aquele intermédio para nos apresentar. Como eu disse, a gente não chegava. E aí, você falando, indica outro, que indica outro. Isso aconteceu muito, Tuca, quando a gente fez a entrevista sobre os vaqueiros. Foi muito interessante, porque a princípio a gente fez um mapeamento para quais lugares nós íamos. Só que aí o negócio foi aumentando tanto, porque quando a gente entrevistava um vaqueiro, ele dizia, você já falou com Zé Diana? Aí eu disse, não, quem é Zé Diana? Zé Diana é o maior vaqueiro de vaquejada que essa região já viu, você tem que conhecer. Aí ele fazia esse intermédio para a gente chegar até Zé Diana. Chegava lá em São Francisco, lá em Alexandria. Você está aqui? Não, você não pode sair da cidade sem falar com tal fulano. E aí isso ia crescendo, a gente ia conhecendo vários e vários. Então, na realidade, eles mesmos vão indicando. E é muito interessante que eles já vão fazendo uma prévia da história. Lá nas casas de farinha, eles dizem assim, olha, aquele altar ali tem uma casa de farinha. Vocês vão chegar lá, vocês vão falar com tal fulano. Aí já contava a história. Essa casa de farinha foi construída Peça tal. para ele lembrar de uma coisa, de um fato que ocorreu tal. Isso. Não deixe que ele diga ele que ele tem que contar essa história. E a gente já chegava meio que com a prévia de algumas histórias, porque tinha esse intermédio. E a princípio eram pessoas ligadas à universidade. Hoje eu posso dizer a vocês que a própria comunidade ela já vai indicando. E é engraçado também que as pessoas já começam a dizer: ei, tá bom de vocês fazerem sobre tal temática. E aí e eu acho que isso é muito legal, porque o museu, a universidade, quando eles fazem isso, nós enxergamos como eles se vissem como parte dessa construção
construção, e eles são parte dessa construção, né? E o olhar valorativo também que eles estão dando a essas coisas. Quando a gente fez a exposição sobre os engenhos, eu lembro de assim, eu sou a diretora do museu e sempre eu estou como curadora também, né, das exposições, eu acompanho as visitas e tudo mais. E aí a gente recebeu uma escola, aí o menino olhou assim, isso aqui tem lá em casa. Como ele olhou aquele objeto, né, disse, não, tô vendo nada demais. Aí era um tamborete, né, e eu brinquei com ele, disse assim, mas era o tamborete de seu José. Seu José, todo dia de 5h30, pegava esse tamborete, colocava na calçada, levava uma garrafa de café e contava as histórias que a gente chama de boca de noite, esse horáriozinho, né, do finalzinho da tarde, para os filhos, para os vizinhos. O tamborete tem na sua casa, é seu José? Ele disse, não, é do meu pai. Eu disse, pois esse tamborete aqui tem uma história diferente. Aí eu ia contar a história do seu José. Então, esse olhar valorativo que transforma um espaço museal, é esse olhar diferenciado, né? Ao mesmo tempo que é encantador quando a gente recebe algum visitante, a gente recebeu uma vez uma escola e tá lá, né, as fotos dos colaboradores desse sujeito que conta essa história, e o menino, ele fez aquela cara de espanto, era uma criança, né, era ensino fundamental, ele fez uma cara de, não acredito, e aí todo mundo parou, né, naquele momento, o que foi? Disse, é meu avô, nessa foto aqui é meu avô, e quando foi passar o documentário, que já é na parte final da exposição, vamos dizer assim, desse passeio pela exposição, quando o avô dele falou, ele batia a palma e dizia, é meu avô, vocês estão vendo, é meu avô. Então, assim, é esse reconhecimento, né? Nós, enquanto museu, enquanto ERN, enquanto Procult, nosso propósito é esse, né? A gente quer falar sobre o nosso território, a gente quer mostrar o nosso território e que as pessoas se enxerguem como parte dessa história, dessa memória, dessa construção identitária, que a gente fala sertanejo, é uma palavra muito abrangente, né? Engloba muitas pessoas, mas o sertanejo é aqui também, desse local, aquele que é seu vizinho, que é o irmão de alguém que você conhece, que mora na cidade vizinha. Então, é esse olhar. E é assim que a gente transforma, né? Aquela sala que era uma sala de aula, que se transformou numa sala de exposição do museu, se transformou num espaço museal, porque a gente está transformando essa perspectiva, esse olhar diante das peças e das histórias. Muito legal isso. E o interessante, assim, o que eu acho fantástico, quando você fala é que vocês estão fazendo um resgate, uma preservação no patrimônio histórico e cultural da região e aí, além, um patrimônio imaterial, né? Que vocês estão resgatando as pessoas, as falas, né? E o que a gente estava conversando antes, você está fazendo o objetivo fim da universidade, né? Do ensino, é envolver a comunidade, é beneficiar a comunidade, né? Por isso essa coisa da UERN ter os campos avançados para chegar mais próximo, para envolver as pessoas, porque é o conhecimento que vai fazer elas melhorarem a condição de vida delas, a forma delas viverem. E elas percebendo que elas estão se sentindo úteis nesse desenvolvimento, que elas fazem parte dessa história, isso só enriquece, né? Assim, eu vejo dessa forma, eu fico extremamente feliz eu aqui estava só viajando você contando as histórias, eu me imaginando nesses locais. Eu imagino a sensação desse neto. Eu vejo muito patrimônio nas coisas todas que tu diz. Mas como é que é essa coisa do apoio que vocês têm para subsidiar todas essas coisas, os projetos e tudo que vocês precisam fazer? Isso. Eu vou aproveitar um pouquinho a sua fala anterior antes de responder essa pergunta, tá certo, Tuca? Com a relação desse papel da universidade, né? Eu sempre brinco assim, olha, no artigo 5º lá do Estatuto da Universidade está dizendo que a cultura faz parte do nosso dever. É educação, é cultura e é inserção social. E aí, quando você faz pesquisa, ensino e extensão, é isso que a gente faz, né? Quando a gente vai lá na casa do seu Bento Leite, a gente está fazendo pesquisa, mas a gente está fazendo extensão. Quando a gente traz esse material, essa história de vida de seu Bento Leite para o museu, a gente está mostrando uma pesquisa, está fazendo extensão, e cada pessoa que visita o museu também está fazendo ensino. Quantas escolas, quantos professores aproveitam aquele espaço museal para fazer as suas aulas, né? Para fazer tudo acontecer. E esse material também lá que a gente disponibiliza dessas pesquisas para os nossos pesquisadores, para os nossos alunos e professores que continuam fazendo pesquisa e levando isso para a sala de aula. Então, a gente está fazendo ensino, pesquisa e extensão. Esse é o tripé da universidade. E o nosso serviço maior é justamente servir à sociedade. Não existe universidade sem sociedade. Na realidade, nós caminhamos
juntos, né? E aí é patrimônio mesmo, viu, Tuca? É patrimônio material, é patrimônio imaterial, né? E é essa questão dos subsídios. Como toda instituição pública, quando a gente fala instituição pública brasileira, a gente já faz aquele negócio, né? A gente já sabe fica triste, né? já fica triste. A gente brinca muito que a gente sempre vai fazer uma exposição, a gente assim, e aí, o que é que a gente vai fazer? Aí vamos ajudar, cada um dá isso, dá aquilo, e a gente vai entre grupo mesmo. Infelizmente, essa questão financeira não é uma realidade somente do nosso museu, né? É de uma forma geral, né? O ERN também passou por vários problemas financeiros e tudo mais. Então, essa parte financeira, se a gente falar financeiramente, ela é muito assim, na vontade, né? Como muita coisa no Brasil acontece, a gente quer fazer pesquisa, a gente quer fazer extensão, a gente quer fazer ensino, então a gente vai lá, junta um, junta outro e faz essa junção financeira para que as coisas aconteçam, né? Aproveitando também do que a gente tem um espaço, tem a vontade, tem um conhecimento, e aí a gente vai se reinventando. Esse ano o IBRAM, ele fez a Primavera de Museus, e aí a proposta dele era se reimaginar e reinventar. E aí, por causa dessa temática, é muito voltada para a pandemia, né? A gente vai ter que se reinventar e reimaginar enquanto museus. Mas eu acho que a gente faz isso todos os anos. Antes mesmo da pandemia, a gente já se reimaginava, se reinventava, com todos os tropeços que a gente tem financeiramente, né? A questão de concorrer a edital, os editais, eles são muito, para alguns é fácil acesso, não se assim, eles são muito burocráticos, então a gente consegue tantas coisas, mas aí tem uma que a gente não consegue se encaixar, né? Então, assim, até para concorrer a edital também é complicado, que a gente sabe que a gente tem que seguir, né, todas aquelas questões. Já concorremos a alguns, né? A gente começou com o edital, né, na realidade, mas é bem complicado. Então, assim, se ressignificando mesmo, junto, na raça, a equipe toda trabalhando junto e naquela esperança, olha, esse ano vai ser diferente, né? Quando a gente fala em UERN, todo mundo sabe dessa luta pela autonomia financeira e tudo mais, e é isso, sabe? Acho que a gente tem que ressaltar que as pessoas pensam muito UERN numa sala de aula com 25 alunos, 30 alunos, naquele horário determinado. A UERN é muito mais do que isso. E aqui eu estou falando do museu, mas lá no campus eu poderia falar sobre o BALE, que já foi premiado nacionalmente, que é um projeto de extensão, que é de biblioteca ambulante, que leva livros e histórias, contadores de histórias, para as comunidades mais remotas daqui da região do Alto Oeste Potiguar. Eles já foram fazer e contar a história lá em Minas Gerais, para as comunidades mais remotas, né? Então, a UERN é muito mais do que uma sala de aula. A UERN são projetos sociais, são projetos de ensino, são projetos de pesquisa, são projetos de extensão. Então, assim, eu estou falando do meu lugar de fala lá do museu, né? Que é onde eu estou, mas a gente tem vários outros projetos que atendem à sociedade. E aí eu já fico até a recomendação, vocês têm que conhecer o BALE também, que é incrível o trabalho de leituras que Fiquei eles fazem. super curioso agora. Eu vou até pedir para você me passar os contatos que eu quero conversar com esse povo, que é muito legal isso. Isso. Eu acho fantástico quando você coloca isso, né? E você coloca de uma forma muito vívida, muito contagiante, né? Dessa importância da universidade transpor esses muros, né? Daquele prédio que o seu Antônio viu quando passou, quando ia para o hospital, né? Então, assim, essa é a função, essa é a finalidade, né? E isso estimula muito a gente a querer cada vez mais desenvolver para que a gente dê mais oportunidade para as pessoas, que acaba a gente virando um grande poço de oportunidades, que é o que as pessoas precisam, é oportunidades, né? Essa coisa da equidade, né? De você dar oportunidades, mas de uma forma que a pessoa tenha a mesma condição para concorrer com aquilo. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, 10 anos ano que vem, né? 2012, 2022, então já estão com planejamento, já está começando, o que, que vai ser feito. Eu já estou me oferecendo para ir para essa festa, fazer uma cobertura para mostrar. Pode contar com tu que Viegas convida que a gente vai estar aí. Já fica o convite aqui registrado, tá certo? Como prova, né? Prova aqui registrada, que já fica o convite. E isso, no próximo ano, são 10 anos de museu, né? Nós já estamos pensando, né? Como o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, ele tem a sua própria agenda também, e a gente segue a agenda do IBRAM, que no mês de maio nós comemoramos a Semana de Museus. Quem segue as nossas redes sociais deve sempre ver, no mês de maio a gente faz uma programação diferenciada, mesmo com a pandemia, nós continuamos de uma forma online, mas ofertando, né,
essa programação diferenciada em setembro, também seguindo a agenda do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus. Nós temos a Primavera de Museus, agora mês passado nós realizamos uma atividade, né, que é quando veio esse tema de reinventar e reimaginar os museus. E aí em junho, dia 15 de junho, nós vamos estar comemorando 10 anos de museu. E aí falar nesses 10 anos, é vocês pensarem que a gente já recebeu mais de 8.000 pessoas naquela sala, é falar que a gente já recebeu mais de 130 municípios, né, pessoas de 130 municípios, de mais de 18 estados, mais o Distrito Federal, de 3 países, né? Como a gente é uma universidade, a gente também tem os eventos, essas pessoas que vêm para os eventos também visitam o museu. Muitas histórias já foram contadas lá dentro do museu, nas exposições, mas muitas histórias aconteceram dentro daquele museu, né? Eu lembro, a gente recebeu uma visita de uma escola que é ao lado do campus, né? Ela fica mais na rua de trás. E tinha um menino que, quando ele entrou, ele disse, um museu? A gente, é um museu. Legal. A professora, né, explicando para ele, disse, eu só via museu na televisão. Então, assim, quando a gente pensa no museu, e hoje aqui na nossa região temos vários outros museus, temos museus em Francisco Dantas, que tem um acervo incrível. Museu da Cultura Popular. Museu da Cultura Popular. Nós temos museu em Major Salles. Assim, falar em cultura da região do Alto Oeste Potiguar, a gente tem que falar de Major Salles, né? Major Salles tem museu, tem os grupos culturais, nós temos museu, tem memorial em São Miguel, tem a casa de prisão, Casa de Cadeia em Porto Alegre, tem o Museu de Martins. Então, assim, a princípio, a gente não via essa ideia do museu no interior, né? Se a gente parar para pensar, era algo muito distante, assim como as universidades, como várias outras instituições, era tudo muito para o litoral, para a capital, e hoje a gente já está diferente, né? Então, eu lembro dessa criança, quando ele pensou, aquilo que eu via na televisão está aqui, ele adentrar naquele museu, naquele espaço. Então, assim, são muitas histórias como essa, sabe, Tu? Que eu acho que são 10 anos de história, muitas pessoas que trabalharam, né, para que isso acontecesse, muitas pessoas continuam trabalhando, com certeza muitas pessoas vão trabalhar nesse futuro, são muitas pessoas que se dedicaram, acreditaram. A gente sabe, quando a gente traz uma proposta, assim, bem inusitada, um museu numa universidade em Pau dos Ferros, não tinha nenhum museu na cidade, aqueles que dizem, vai dar certo, é que eles dizem, eu acho que isso não acontece, não. Eu acho que não tem nem público para isso. Quantas vezes, né, quem trabalha com a cultura sabe, não escutou essa frase? Eu acho que não tem público para isso. E aí eu posso dizer a você, nós temos público para isso, né? E esses muito, 8.000, né? E esses 8.000 visitantes, eu estou contando as pessoas que assinaram o livro, né? Quando está Porque visitado. muita gente não assina. Não assina, isso. Esses municípios, essas informações também são mediantes esse livro. Nós recebemos mais de 100 escolas. E as escolas que eu estou falando são escolas que agendavam antes de ir, né? Aquelas que só chegavam e visitavam, a gente não tem como ter essa dimensão. Então, assim, são muitas, muitas histórias. E é muito bonito que hoje, com esses quase 10 anos, nós temos alunos do campus que nos visitaram quando estavam ainda no ensino fundamental e médio. E hoje eles podem participar do Proculto enquanto projeto e construir a exposição junto com a gente. Então, assim, sabe aquele negócio lá do artigo 5º do Estatuto, que a UERN também é inserção social, é ensino, é pesquisa, extensão e cultura? Então, eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel, e é essa a nossa missão. E, principalmente, a nossa missão é valorizar o nosso patrimônio. Quantas e quantas vezes, né, a gente olha para o nosso espaço, aquela ideia da grama do vizinho é sempre mais bonita, a gente acha que a história lá de outro lugar é mais bonita e a gente não valoriza. E a gente tem muito patrimônio aqui na nossa região. E poder ajudar, assim, ajudar não, é permitir, proporcionar que as pessoas tenham esse olhar sobre o nosso patrimônio. As moagens não são só a produção de rapadura. Ali era uma parte cultural, era uma parte de reunir famílias, de reunir pessoas, daquele cantador fazendo no final da moagem, tocar sua viola e fazer as pessoas dançarem, né? Nas casas de farinha, todo final de farinhada, não na sua maioria, claro, a gente não pode generalizar, tinha uma festa, uma tertúlia, né? Que é aquele momento do tocador, dançava, e a gente encontrou um fato tão interessante nas casas de farinha que a gente desconhecia. Muitos deles pegavam o pedaço de carvão daquela lenha que foi queimada, né, para o forno para assar a farinha, e escreviam na parede o seu nome, daquela forma que eles sabiam escrever o nome, né, da forma como eles eram alfabetizados, para registrar na parede que naquele ano eles fizeram parte daquela farinhada. Tem noção da importância disso? Não era só Muito trabalho. legal.
era só trabalho, é parte da história dessas pessoas, né? Então, esse é o nosso trabalho. A gente brinca muito, né, que o museu, ele é museu, mas é laboratório, porque esse material também serve, né, para as instituições de ensino, tanto para a UERN quanto para as escolas também, com esse material dos documentários, das entrevistas. E a gente também é um espaço da comunidade no sentido assim, que a gente quer que as pessoas vão lá e se vejam, né, como o menino que viu o seu avô, né, na parte dos vaqueiros, foi tão emocionante a Que as exposição dos pessoas vaqueiros. pertençam, né, a esse acervo todo, né? Elas façam parte do acervo do museu, né? Tuca, e é muito importante essa palavra que você disse. Se a gente parar para pensar, a gente cuida do quê? Daquilo que a gente pertence, né? Aquele pertencimento. O zelo, a ideia de zelar por uma coisa, vem muito desse sentimento de pertencimento. Então, quanto mais as pessoas têm esse sentimento de pertencimento, não só pelo Museu de Cultura Sertaneja aqui da UERN, de Pau dos Ferros, mas para qualquer âmbito cultural, as pessoas vão zelar por aquele espaço, por aquela manifestação cultural. As pessoas vão dizer assim, olha, isso aqui é importante sim. Talvez você não consiga ver, mas para mim é importante. Então, se para uma pessoa é importante, né? Manuel de Barros diz na sua poesia que a gente tem que entender que a importância das coisas é nos olhos da pessoa que vê. Então, aquele tamborete ali, para alguém é só um tamborete, mas para a família de seu José, que escutou todas as histórias, todos os aprendizados daquela cadeira ali dele sentado, aquele tamborete é um tamborete especial. E aquele tamborete não faz muito sentido hoje para quem hoje tem um sofá na sala, mas que era uma peça muito importante nas casas, se a gente pensar de 2, 3 décadas atrás, né? Então, essa ideia de pertencimento é muito importante até para a valorização desse patrimônio. Que as pessoas, por mais que as casas de farinha estejam fechando, a gente não pode esquecer como elas foram importantes para a economia da nossa Como foram região. representativas, claro, né? Muito, É muito. preservar a nossa história, é preservar o nosso patrimônio, né? Isso é super Isso. importante. Muito, muito E, importante. o tamborete já não é mais o mesmo, até para aquele menino que achou que era igual ao que ele tinha na casa dele, né? Ele mesmo já está vendo o tamborete de outra forma. Ele até está vendo o tamborete da casa dele agora como o tamborete que o pai dele senta para contar histórias, ou para mascar o fumo, ou para preparar o cigarro de palha, ou para debulhar um feijão verde, ou fazer alguma coisa. E como de uma outra forma, né? Isso já tem uma representatividade muito maior. Gelânia, eu queria agradecer muito, uma honra te receber, foi um prazer, foi fantástico e muito agradável, né, perceber essa tua euforia quando tu fala desse patrimônio fantástico que vocês têm em Pau dos Ferros, e saber que isso está sendo disponibilizado para todas as pessoas que queiram, e também as que não querem, vocês vão lá e chegam, ó, tem ali e tal, venha conhecer. Então, isso é muito bom, vocês estão cumprindo o papel de uma forma assim, super bonita. Torço muito por vários resultados. Quero deixar o Tuca Viegas Convida à disposição sempre para as novidades, né? E selar o nosso compromisso do ano que vem. Em junho a gente vai estar aí fazendo uma cobertura, gravando e trazendo material aqui para o nosso programa de entrevistas. Foi muito bom conversar contigo. Porque eu agradeço, né, em nome da UERN, em nome do museu, em nome do Procult. Eu tenho que falar nessa, né, dos três, porque na realidade os três são um, né, naquele pensamento mesmo de unidade, né, de um trabalho em conjunto por esse espaço. E aí a gente falando do tamborete, antes de encerrar, né, nossa fala, eu disse a você que eu gostava de contar, falava muito, né, contava muita história. A gente tem uma atividade que a gente ama fazer lá no museu, que é o Boca de Noite. Não sei se há muitos aqui talvez não conheçam, Boca de Noite culturalmente, era o finalzinho da tarde, as famílias com os vizinhos sentavam na calçada para ver aquele pôr do sol para o início da noite, né? Levavam café e naquele momento era compartilhado muitas histórias. A minha avó mesma contava muitas histórias que ela aprendeu da avó dela a partir desses momentos. E a gente realiza esse tipo de atividade lá no museu. Uma vez a gente trouxe os senhores, os vaqueiros, assim, os vaqueiros para contar, já trouxemos o CRAS, né, da cidade de Rafael Fernandes, os senhores, Legal. e aí a gente juntou essas gerações desses senhores que vivenciaram o Boca de Noite na prática com suas famílias, né? Que a gente faz um Boca de Noite diferente. É numa universidade, o tamborete já é diferente, né? Já é uma cadeirinha de plástico, não é mais aquilo tão como era antes. E essa comunhão de geração.
eu vou repetir o do seu Raimundo Bento Leite, né, que algumas entrevistas ficam muito na nossa memória. Quando a gente perguntou ao seu Raimundo Bento Leite o que ele achou do nosso projeto, ele respondeu: as coisas de antiguidade têm que ficar pelo menos da memória dos mais jovens. Então, a importância da gente contar essas histórias é que mesmo para aqueles que nunca vivenciaram, nunca viram um vaqueiro aboiando, nunca viram um vaqueiro do dia a dia ali, naquela lida do gado, que não sabe como foi a seca de 26, que foi justamente quando a Coluna Prestes passou aqui no Rio Grande do Norte, não vivenciaram essa época, mas a partir daquelas histórias, no futuro, eles serão as pessoas que vão contar essa história, porque eles vão ter na memória a memória de outros sujeitos que já passaram por aqui, né? E é isso, né? O museu é esse lugar de memórias, é esse lugar que mostra a construção identitária da nossa região. E assim, a gente fala muito em região e território porque são os sujeitos desse lugar, né? A gente fala do nosso lugar, a partir do nosso lugar. E aí a gente traz essa perspectiva, tudo se transforma em cultura porque a cultura é a vida, é o dia a dia, né? E eles contam o seu dia a dia. E o museu é esse espaço, seja com boca de noite, seja com a exposição, seja desse encontro entre gerações de senhores com os mais jovens. E é essa a nossa missão. Essa é a nossa missão, além de universidade, mas essa missão enquanto sujeito de uma sociedade, né? A gente tem a missão de contar a história. Eu brinco muito com os meninos, olha, quem contou a história foi o seu José, mas daqui a 10, 20 anos, quem vai ter que contar a história somos nós. E aí, a gente vai contar o quê? Eu brinco, a gente vai contar TBT de Instagram? Não, ninguém vai querer saber TBT de Instagram, a gente vai ter que contar umas histórias mais bonitas, né? Então, vamos escutar as histórias para a gente também ter o que contar das histórias que vieram antes de nós. E é isso. Mais uma vez, Tuca, obrigada, né? E eu quero aproveitar e convidar os seus telespectadores para conhecer o museu. Agora nós ainda estamos fechados, mas temos nossas redes sociais. No Instagram é @museuelwerne. Vamos lá, a gente sempre está tentando atualizar, se reinventar, né, das redes sociais. E assim que possível, sintam-se todos convidados para conhecer o museu, o nosso trabalho aqui em Pau dos Ferros, na UERN. Gerlânia, muito obrigado. Sucesso, parabéns pelo trabalho. E conte sempre com a gente para divulgar as ações de vocês, as ações, os projetos do museu. Um grande abraço, obrigado. Você que está acompanhando a gente, aproveite e se inscreve no canal, Tuca Viegas Convida, e até a próxima entrevista. Tchau. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários, abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis, atendimento especializado em você.